Bom dia, vamos começar mais uma aula para a gente finalizar este módulo. Hoje a gente vai dar continuidade nos ciclos biogeoquímicos que a gente já deu início na semana passada, em que, só relembrando o que são ciclos biogeoquímicos, são ciclos, no caso não tem um início, meio e fim, bio, vida, geo, terra, químicos, relação. Então, são os ciclos que relacionam a Terra com os seres vivos, que a gente viu na aula passada o ciclo do carbono, o ciclo do oxigênio e o ciclo da água, né? Então, hoje a gente vai dar início com o ciclo do nitrogênio, que aí no ciclo do nitrogênio a gente tem que o quê? Vocês podem estar acompanhando no livro de vocês, para quem tem um livro, e para quem não tem o livro, a gente vai estar aqui na tela, acompanha conforme está aparecendo aqui, certo? E também tem um livro aqui embaixo. Então, o ciclo do nitrogênio consiste na incorporação de átomos de nitrogênio, de substâncias inorgânicas do ambiente em moléculas orgânicas de seres vivos, e sua posterior devolução ao meio vivo. Então, a gente tem que a sigla, né, a letra que representa o nitrogênio, é a letra N. E ela é a partir da liberação de substâncias inorgânicas do ambiente em moléculas orgânicas de seres vivos. E depois a devolução deste nitrogênio. O maior reservatório de nitrogênio do planeta é a atmosfera, onde esse elemento químico ocorre na forma de gás nitrogênio. Só uma questão de lembrança. A gente tem o nitrogênio, que é o N, e a gente tem, por exemplo, o oxigênio, que é o O. Quando a gente fala de gás, nesse caso, desses elementos, como, por exemplo, também o hidrogênio, então eu tenho o H de hidrogênio, O de oxigênio, N de nitrogênio. Quando eu falo de gás nitrogênio, gás oxigênio ou gás hidrogênio, é porque eu tenho duas moléculas desses elementos juntas, O2, H2 ou N2, que é o caso do gás de nitrogênio, perfazendo cerca de 79% do volume do ar atmosférico. Então, a gente tem quase 80% do ar só de nitrogênio. A grande maioria dos seres vivos, nossa espécie inclusive, não consegue utilizar o nitrogênio na sua forma de gás, na sua forma molecular. Por isso, todos dependem um pouco de espécies de bactérias. Essas espécies de bactérias são chamadas de bactérias fixadoras de nitrogênio, pois é a partir delas que o nitrogênio consegue se absorver as moléculas de nitrogênio de meios em que ele é utilizado de uma forma diferenciada, que no caso é pelas bactérias fixadoras de nitrogênio. Nesta incorporação de átomos de nitrogênio em suas moléculas, ocorre a chamada, em compostos orgânicos, ocorre a chamada de fixação de nitrogênio. As bactérias fixadoras de nitrogênio podem ter vida livre ou viver no interior de células de organismos eucarióticos, como ocorre em alguns exemplos de células, como é o caso dos rizóbios, que são bactérias que vivem associadas a leguminosas. Aí tem algumas características nesse outro parágrafo, mas a gente foca só aqui no final, em que fala aqui que ao morrer e se decompor, as plantas leguminosas que possuem essas bactérias, elas liberam na forma de amônia o nitrogênio de suas moléculas orgânicas, que no caso a amônia é NH3, é uma relação entre nitrogênio e hidrogênio. Na relação entre o nitrogênio e o hidrogênio, a gente tem a formação de amônia. E essa amônia é importante para a fertilização do solo. Aqui a gente tem a imagem que tem no livro de vocês também, que é das plantas, das leguminosas, nas raízes, que a gente tem os nódulos formados por bactérias. Mas olha o que acontece aí do lado. A gente tem a raiz leguminosa, aí a gente tem o quê? A gente tem as bactérias entrando por um pelo absorvente, então microscópico, né, porque a bactéria é microscópica, então esse pelo absorvente, ele acaba sendo microscópico também. Então, aqui nós temos o pelo absorvente, que é absorvido, né, entre as bactérias, a penetração nesta raiz, que é essa parte aqui da raiz, e então depois a multiplicação até a formação do chamado nódulo, que é a formação de múltiplas bactérias em um único ambiente. Então forma um nódulo. Aqui na realidade vocês podem ver os nódulos formados nas raízes,
e aqui as bactérias na parte interna. Isso não é algo prejudicial para a planta, pois ela precisa de nitrogênio e esse nitrogênio é difícil ele é difícil de encontrar num solo que não esteja bem fertilizado. Então acaba tendo uma relação de saciedade, mutuabilidade, uma relação entre um que ajuda o outro. De que forma? As bactérias, elas têm alimento, né, através da seiva produzida pelas raízes e do que elas absorvem, e as raízes e as plantas têm a absorção de nitrogênio, que é formada a partir das bactérias que fixam o nitrogênio. Depois a gente tem um processo que é chamado de processo de nitrificação. O processo de nitrificação, ele é da seguinte maneira, né? Que ele ocorre a partir deste processo que vocês estão vendo mais aqui, que são a reação realizada pelas bactérias nitrosomonas, SP, que significa espécie, pois tem diferentes espécies de nitrosomonas, ou a realização da reação por bactérias Nitrobacter, também SP, pois há diferentes espécies. Então, começando daqui do parágrafo, para vocês entenderem, a gente tem, começando aqui do parágrafo para vocês entenderem, a gente tem que o quê? O principal produto da degradação de substâncias orgânicas nitrogenadas é a amônia, como a gente viu no parágrafo anterior. Embora alguns tipos de plantas consigam aproveitar diretamente essa substância, o composto nitrogenado mais facilmente assimilado pelas plantas é o nitrato, que é o chamado de NO3. O processo de formação de nitratos no solo a partir da amônia é denominado de nitrificação. Vocês viram que tem um gás de nitrogênio, a gente tem a amônia e agora a gente tem o nitrato. Mas a absorção desse nitrato é mais fácil pelas plantas do que a amônia, que é o que é produzido pelas bactérias fixadoras de nitrogênio. Então, com isso, ocorre o processo chamado de nitrificação, que é o que? A transformação de parte dessa amônia em uma relação com oxigênio e não com hidrogênio, para a formação de nitrato. Então, a gente tem que a nitrificação é a ocorrência da aspelação conjunta de dois grupos de bactérias quimiosintetizantes, conhecidas como bactérias nitrificantes. As primeiras bactérias a atuar na nitrificação pertencem ao gênero nitrosomonas. Elas realizam a oxidação da amônia, processo em que essa substância se combina com o gás oxigênio, produzindo nitrito, NO2. Essa reação libera energia utilizada pela bactéria em seu metabolismo. Então, a gente tem a amônia, que se relaciona com o gás oxigênio, formando nitrito mais água, mais duas moléculas de hidrogênio soltas, mais energia. O nitrito é tóxico para a maioria das plantas, mas raramente se acumula no solo por muito tempo, pois é imediatamente oxidado por bactérias do gênero Nitrobacter, que o transformam em nitrato, que é o que as plantas conseguem absorver, liberando a energia utilizada do seu metabolismo. No caso, a gente tem o 2N2 que foi formado aqui na primeira reação, que se relaciona novamente com o oxigênio, e depois tem a formação do NO3, que é o que as plantas conseguem absorver. Os nitratos são altamente solúveis em água, de modo que as plantas os absorvem principalmente através dos pelos absorventes das raízes. No interior das células vegetais, o nitrogênio é utilizado na síntese de moléculas orgânicas, principalmente aminoácidos, que formam as proteínas, e bases nitrogenadas que entram na composição dos ácidos nucleicos. Último parágrafo, aqui antes de desnitrificação. A degradação de proteínas e de ácidos nucleicos no metabolismo animal produz compostos nitrogenados denominados genericamente de excreções ou excretas, principalmente nas formas de amônia, ureia e ácido úrico eliminadas no ambiente. Então, a degradação de proteínas e ácidos nucleicos produz excretas. Pela ação de decompositores, o nitrogênio constituinte das moléculas orgânicas retorna ao solo na forma de amônia e pode passar novamente por processos de nitrificação para que as plantas consigam absorver. Quem excreta? Todo ser vivo. O que a gente excreta? Nós excretamos ureia. Nós excretamos ureia. Pássaros excretam ácido úrico. Peixes excretam amônia. Por quê? Porque a amônia ela é muito forte. Como eu até falei para vocês, a amônia ela não consegue ser absorvida pelas plantas, pois é muito pesada, é muito forte. Então ela é quebrada em nitrito. Só que o nitrito é altamente tóxico, então ela é quebrada em nitrato, que é absorvido. Como nós somos terrestres e não tem muita água para diluir excreções muito fortes, como a amônia, e os peixes moram no rio, no mar, numa lagoa, o que seja, mas tem água para dissolver tal excreta, então nossa excreta é mais
diluída. Então, nossa excreta é formada a partir da ureia, enquanto de peixes é a amônia e enquanto de pássaros é o ácido úrico. Depois do processo de nitrificação, nós temos o processo de desnitrificação. Enquanto parte dos compostos nitrogenados presentes no solo passa por processo de nitrificação, outra parte passa por desnitrificação ou denitrificação. Processo realizado por bactérias do solo denominadas genericamente bactérias desnitrificantes. Para obter energia, essas bactérias degradam compostos nitrogenados, liberando gás de nitrogênio, que retorna à atmosfera, meio que é um processo contrário ao de nitrificação. Aqui tem uma representação esquemática do ciclo de nitrogênio, em que vocês podem ver as bactérias fixadoras de nitrogênio, de gás de nitrogênio, a formação de amônia, as bactérias do gênero Nitrosomonas que fazem nitrificação, o processo de nitrificação, formando nitrito, depois a nitrobacter que transforma nitrito em nitrato, e depois que podem ser utilizados por bactérias desnitrificantes que transformam o nitrato novamente em gás, nitrogênio liberado na atmosfera. Excretas de animais, que podem ser amônia, ureia ou ácido úrico, morte e decomposição de plantas, e aqui os agentes decompositores para a formação também de amônia. E aqui a fixação de nitrogênio atmosférico. Esse aqui é o que chamamos de ciclo do nitrogênio. Dentro deste ciclo do nitrogênio, vale destacar sobre a adubação verde, que a adubação verde nada mais é do que uma adubação forçada pelo ser humano da presença química de nitrogênio no solo, fazendo o mesmo ser fértil, sem necessidade de bactérias, excesso de bactérias nitrificantes, ou de fixação de nitrogênio. Neste caso aqui a gente tem os exemplos da soja, alfafa, feijão, ervilha, entre outras, que abrigam as bactérias fixadoras de nitrogênio. E esse processo, onde as leguminosas são plantadas, são chamadas de plantações consorciadas, que nessas plantações que acontecem, as plantações consorciadas, elas acontecem a formação de excesso de bactérias através de química, né, de nitrogênio no solo, e a troca também, o período alternado no cultivo de plantas que possuem tais bactérias, que dessa forma é chamado de rotação de culturas. Mas tudo com interferência urbana, mesmo que essa interferência urbana às vezes não tem uma química muito forte, é uma forma de ter uma produção maior ou melhor, com plantas melhores ou maiores, mas é chamada de adubação verde, pois utiliza-se meios e seres vivos, às vezes, para poder ser realizada, se não processos químicos. Por fim, nós temos o ciclo do fósforo. O ciclo do fósforo é bem simples, bem curto, que ele fala assim, acompanha comigo. Além da água, do carbono, do nitrogênio e do oxigênio, também o fósforo, denominado pela letra P na tabela periódica, é importante para os seres vivos. Átomos desse elemento fazem parte, por exemplo, do material hereditário e das moléculas energéticas de trifosfato de adenosina, que esse trifosfato de adenosina, ATP, é nada mais do que energia, a sigla para falar sobre energia. Então, em certos aspectos, o ciclo do fósforo ele é mais simples que o ciclo do carbono e do nitrogênio. Como são poucos os compostos gasosos de fósforo, não há passagem de átomos desse elemento pela atmosfera. Outra razão para a simplicidade do ciclo do fósforo é que apenas uma forma química é realmente importante para os seres vivos, o íon fosfato, PO4. Plantas obtêm fósforo do ambiente ao absorver fosfatos dissolvidos na água e no solo. Animais obtêm fosfato na água e no alimento de origem vegetal ou animal pela decomposição da matéria orgânica. O fósforo retorna ao solo ou à água, parte dele por ser aproveitada por seres vivos e parte é levada pelas chuvas para os lagos e mares, onde acaba se incorporando às rochas. Nesse caso, o fósforo só retornará aos ecossistemas bem mais tarde, quando essas rochas se elevarem em consequência de processos geológicos, sendo decompostas e transformadas em solo. Assim, no ciclo do fósforo, distingue-se dois aspectos relacionados às escalas de tempo bem diferentes. Parte dos átomos do fósforo é reutilizada localmente entre o solo, plantas, consumidores e agentes decompositores em um intervalo de tempo relativamente curto que podemos chamar de ciclo de tempo ecológico. Parte do fósforo ambiental é sedimentado e incorporado às rochas. Seu ciclo requer um intervalo de tempo muito mais longo, sendo por isso chamado de ciclo de tempo geológico. Então aqui a gente tem um exemplo
em que a gente tem o íon fosfato na água e no solo, a absorção do fósforo pelas raízes, a morte e decomposição de plantas e animais, que são assimilados, que assimilam o fósforo através da alimentação das plantas, né, alimentando-se de plantas. Também esse daqui, o mesmo processo, a absorção do fósforo pelas plantas e animais aquáticos. Agentes decompositores que auxiliam nesse processo de fixação do fósforo no solo e na água, através da decomposição de seres vivos que possuíam em seu organismo fósforo. Elevação das rochas com o passar do tempo e diminuição do nível da água, o que vai entrar em contato com o ambiente, a atmosfera, oxidando e fazendo um processo em que esse fósforo voltará em forma livre, de forma a ser absorvida por outros seres vivos e animais, e a incorporação de íons fosfato aos sedimentos que compõem rochas submersas, que um dia entende-se ou pensa-se que elas também irão subir, com outros ambientes já perderam água suficiente para chegar a este nível, certo? Para encerrar, eu quero que vocês respondam as questões 16 a 30. Vocês têm um prazo para me entregar até o dia 24/6/2020. Aqui embaixo vocês encontram o link do Google Formulários, assim como o link do livro para vocês baixarem, terem um acesso às páginas e terem acesso também à atividade para responder. Eu não aceito atividade pelo WhatsApp, você já sabe, só em casos de urgência, emergência ou em casos extremos, mas a atividade é pelo Google Forms. A atividade avaliativa final é das questões 31 a 62. Eu já estou informando agora para vocês não terem desculpa de não terem tido tempo, pois são muitas questões, são 31 questões, onde no final do livro de vocês fala sobre vestibular, questões de vestibular, de faculdade e universidade. Vocês têm até o dia 30/6 para me entregarem. Eu só vou colocar o link do formulário no site e eu vou colocar só a partir da semana que vem o link do formulário deste daí. Aí vocês vão ter só o tempo, aí vocês têm 2 semanas para fazer a atividade e vão ter 1 semana para lançar a atividade no formulário, certo? Qualquer coisa, a gente vai ter a chamada essa semana, tentem participar, façam uma atividade, qualquer dúvida me perguntem na chamada. Tchau e até a próxima aula para vocês.